Leonard M. Lodinov começa o Andar do Bêbado explicando que, ao longo da história, os seres humanos sempre tiveram dificuldade em lidar com o acaso. Gostamos de acreditar que o mundo é ordenado, previsível e que nossas ações determinam diretamente os resultados, mas a realidade é muito mais caótica do que imaginamos. O título do livro já traz essa metáfora. Assim como um bêbado que anda cambaleando em direções imprevisíveis, a vida também é guiada por movimentos aleatórios que não conseguimos controlar. O autor, que além de físico é roteirista e matemático, busca mostrar de forma acessível como a probabilidade e a aleatoriedade estão presentes em todas as áreas, desde decisões pessoais até grandes eventos históricos. Ele explica que nosso cérebro evoluiu para identificar padrões, porque isso era útil para a sobrevivência. Reconhecer rastros de um animal, prever mudanças climáticas ou interpretar sinais sociais eram habilidades cruciais para viver em grupos primitivos. O problema é que essa mesma tendência nos leva a ver padrões onde eles não existem. Esse fenômeno é chamado de apofenia, a tendência humana de enxergar conexões ilusórias. É por isso que tantas pessoas acreditam em coincidências místicas ou em sinais do destino, quando na verdade o acaso está apenas fazendo seu trabalho silencioso. Mlodinov apresenta exemplos claros de como o acaso influencia áreas que muitas vezes associamos apenas ao talento ou ao esforço. No mundo dos negócios, por exemplo, muitos acreditam que o sucesso de uma empresa é resultado direto da genialidade de seu fundador. Embora a habilidade e visão sejam importantes, estudos mostram que fatores aleatórios, como estar no lugar certo na hora certa, encontrar as pessoas certas ou até lançar um produto em um momento histórico propício, têm um peso gigantesco. O mesmo acontece na música, no cinema ou nos esportes. Há artistas incrivelmente talentosos que nunca se tornaram famosos, enquanto outros alcançaram fama mundial em grande parte por coincidências ou golpes de sorte. Ele cita pesquisas com fundos de investimento que revelam uma realidade desconfortável. Muitos gestores de fundos se vangloriam de seus retornos acima da média, mas quando analisamos os resultados em períodos longos, percebemos que boa parte dessas performances é indistinguível do puro acaso. Estatisticamente, sempre haverá alguém com resultados excepcionais, assim como sempre haverá alguém que acerta várias vezes seguidas na loteria. Isso não significa necessariamente habilidade extraordinária, mas sim que a sorte sempre cria vencedores aparentes. A grande questão é que nossa mente prefere atribuir esses resultados à competência, porque a ideia de que o acaso domina nossa vida é desconfortável. Outro ponto fundamental explorado no livro é a dificuldade que temos em compreender probabilidades. O cérebro humano não foi projetado para lidar intuitivamente com estatísticas. Tendemos a exagerar riscos pequenos e subestimar riscos grandes. Por exemplo, muitas pessoas têm medo de ataques de tubarão, mesmo que a probabilidade seja mínima, e ao mesmo tempo negligenciam riscos muito mais prováveis, como acidentes de trânsito ou doenças relacionadas ao estilo de vida. Essa falha de percepção influencia não apenas nossas escolhas individuais, mas também políticas públicas e decisões econômicas em larga escala. Mlodinov discute a famosa falácia do jogador, um viés cognitivo clássico. Imagine alguém jogando uma moeda e ela cair cara 10 vezes seguidas. Muitas pessoas acreditam que a próxima jogada tem maior probabilidade de sair coroa, quando na realidade a chance continua sendo 50%. Isso acontece porque temos dificuldade de entender que a aleatoriedade não tem memória. Cada evento é independente do anterior, mas nosso cérebro insiste em buscar equilíbrio imediato, criando a ilusão de que a sorte ou o azar precisam se compensar. Essa falha de raciocínio está presente em cassinos, loterias e até nas decisões de investimento. Outro conceito explorado é o de regressão à média. Esse fenômeno estatístico explica que resultados extremos tendem a ser seguidos por resultados mais próximos da média. Por exemplo, um atleta que tem uma performance extraordinária em uma partida provavelmente terá uma performance mais modesta no jogo seguinte, não porque tenha piorado, mas porque o desempenho anterior foi fora da curva. No entanto, nossa mente interpreta isso como causalidade.
É comum treinadores acreditarem que uma bronca severa melhorou o desempenho de um jogador ou que um elogio piorou sua performance, quando na verdade é apenas a regressão à média em ação. Milodinov também fala sobre como a aleatoriedade influencia nossas percepções de mérito e justiça. Quando vemos alguém muito rico, tendemos a acreditar que sua riqueza é fruto apenas de trabalho árduo e inteligência. Mas, em muitos casos, foi também resultado de eventos aleatórios, como nascer em uma família com recursos, ter acesso a oportunidades específicas ou simplesmente estar no lugar certo na hora certa. Da mesma forma, pessoas talentosas que não alcançaram sucesso muitas vezes foram vítimas de fatores aleatórios que limitaram suas chances. Isso não significa que esforço não importa, mas sim que ele não é o único fator. Reconhecer o papel da sorte nos ajuda a ser mais humildes em nossas conquistas e mais empáticos em relação aos fracassos alheios. O autor utiliza diversos experimentos psicológicos para ilustrar como somos enganados pelo acaso. Em um deles, estudantes receberam notas aparentemente baseadas em suas redações, mas, na verdade, as notas foram atribuídas aleatoriamente. Mesmo assim, os estudantes tentavam interpretar as razões da nota, procurando padrões e justificativas que não existiam. Esse exemplo mostra como estamos constantemente criando narrativas para explicar resultados, mesmo quando eles são fruto de pura aleatoriedade. Esse viés narrativo é perigoso porque reforça ilusões de controle e confiança excessiva em nossas interpretações. Na primeira parte do livro, Mlodinov deixa claro que compreender a aleatoriedade não significa adotar uma visão cínica ou fatalista da vida. Pelo contrário, significa tomar decisões melhores, mais conscientes e menos baseadas em ilusões. Ele nos mostra que precisamos aceitar que o acaso tem um papel enorme em nossas vidas, mas que ainda assim temos a responsabilidade de agir, de nos preparar e de aproveitar as oportunidades quando elas surgem. O acaso pode abrir portas, mas cabe a nós atravessá-las. Reconhecer isso é libertador, porque nos permite reduzir a culpa quando as coisas não saem como planejamos e, ao mesmo tempo, valorizar mais os momentos em que a sorte está ao nosso lado. Leonard Mlodinov continua explorando como o acaso se infiltra em todas as áreas de nossas vidas, mesmo quando insistimos em acreditar que temos controle total. Ele mostra que nossa dificuldade em aceitar a aleatoriedade nos leva a supervalorizar histórias de sucesso e a criar narrativas falsas para explicar resultados. Essa necessidade de encontrar causas claras nos dá conforto, mas também nos engana. Ele explica que quando um livro se torna best-seller, por exemplo, tendemos a atribuir isso ao talento do autor ou à genialidade da campanha de marketing, mas análises mostram que muitas vezes livros de qualidade semelhante ficam esquecidos, enquanto um, por pura sorte, ganha atração inicial e se transforma em fenômeno. O mesmo acontece com filmes, músicas e até ideias políticas. A sorte inicial muitas vezes cria um efeito cascata, amplificado pelo boca a boca e pelos algoritmos sociais. Ele traz à tona o conceito de hindsight bias, o viés da retrospectiva. Esse viés nos faz acreditar, depois que algo acontece, que era óbvio desde o início. Por exemplo, quando uma empresa entra em falência, analistas explicam de forma convincente por que os sinais estavam todos lá, ignorando que antes do fato havia centenas de empresas em situação parecida e que poderiam ter seguido caminhos diferentes. Esse viés nos dá a falsa sensação de que o mundo é mais previsível do que realmente é, reforçando a ilusão de controle. É por isso que tantas pessoas acreditam que poderiam prever crises financeiras, quedas de mercado ou até resultados esportivos, quando na prática estavam diante de eventos altamente influenciados pelo acaso. Mlodinov mostra como a aleatoriedade também influencia nossas vidas pessoais em níveis que raramente admitimos. Ele lembra que conhecer um futuro parceiro, conseguir um emprego ou fazer uma amizade transformadora muitas vezes depende de eventos aleatórios. Uma conversa no metrô, uma vaga que surgiu por acaso, uma mudança inesperada de cidade. Esses encontros aleatórios moldam profundamente quem somos, mas preferimos acreditar que tudo foi fruto de planejamento e mérito. Reconhecer o acaso nesses momentos não diminui nosso valor, mas nos lembra da complexidade e da beleza de uma vida cheia de incertezas.
Outro aspecto que o autor explora é como a aleatoriedade afeta a justiça. Em tribunais, por exemplo, estudos mostram que decisões de juízes podem variar dependendo da hora do dia, do humor ou até do intervalo para refeições. Isso significa que fatores aleatórios, como se um caso é julgado antes ou depois do almoço, podem impactar o destino de uma pessoa. Esse tipo de evidência revela como a ilusão de racionalidade plena é perigosa. Somos muito mais vulneráveis ao acaso do que gostamos de admitir, mesmo em situações que deveriam ser puramente objetivas. Mlodinov dedica parte do livro a explicar como podemos nos proteger das armadilhas cognitivas que a aleatoriedade cria. Ele insiste que entender probabilidade é fundamental. Quando compreendemos que eventos extremos tendem a se corrigir em direção à média, evitamos superestimar sucessos momentâneos ou desesperar diante de fracassos temporários. Esse conhecimento é especialmente útil em investimentos e negócios, onde muitas decisões ruins são tomadas porque confundimos sorte com competência ou azar com incompetência. Ele lembra que um bom processo de decisão pode levar a maus resultados por acaso e que um mau processo pode ocasionalmente gerar bons resultados. Avaliar apenas o resultado final sem considerar o processo é um erro grave. O autor também reforça que, embora não possamos controlar o acaso, podemos controlar como reagimos a ele. Isso exige humildade e resiliência. Humildade para reconhecer que o sucesso não depende apenas de nós e resiliência para continuar tentando mesmo quando o acaso parece estar contra. Essa mentalidade nos protege de ilusões e nos dá mais clareza ao lidar com incertezas. Ele sugere que devemos nos concentrar em melhorar continuamente nossos processos e nossas escolhas, porque isso aumenta a probabilidade de bons resultados no longo prazo, mesmo que eventos aleatórios continuem a influenciar o caminho. Outro ensinamento poderoso do livro é que aceitar o acaso pode nos libertar da obsessão pelo perfeccionismo. Muitas vezes, acreditamos que precisamos controlar todos os detalhes, planejar cada passo e garantir resultados impecáveis. Mas a realidade é que não temos controle sobre tudo, e o excesso de planejamento pode até nos paralisar. Quando aceitamos que o acaso sempre terá um papel, aprendemos a arriscar mais, a experimentar e a ser menos duros conosco diante dos erros. Esse aprendizado é especialmente valioso em áreas criativas e inovadoras, onde o acaso frequentemente desempenha papel fundamental na descoberta de ideias originais. Mlodinov também lembra que a sorte favorece os preparados. Embora não possamos controlar quando a sorte vai aparecer, podemos nos preparar para aproveitá-la quando surgir. Isso significa desenvolver habilidades, manter redes de contatos, estar aberto a oportunidades e cultivar uma mentalidade flexível. O acaso pode abrir uma porta, mas só quem está preparado consegue atravessá-la. Esse equilíbrio entre aceitar o papel da sorte e, ao mesmo tempo, assumir responsabilidade por estar pronto é um dos grandes ensinamentos do livro. Na conclusão, o autor nos convida a repensar a forma como avaliamos o sucesso e o fracasso. Ele sugere que devemos parar de endeusar vencedores como se fossem gênios incomparáveis e parar de condenar perdedores como se fossem incompetentes. O mundo é muito mais governado pelo acaso do que estamos dispostos a admitir. Essa percepção não deve nos levar ao fatalismo, mas à sabedoria. Ao entender o papel da sorte, nos tornamos mais humildes, mais empáticos e mais preparados para viver em um mundo incerto. Assim, O Andar do Bêbado não é apenas um livro sobre estatística ou probabilidade, mas sobre a condição humana. Ele mostra que vivemos em um universo caótico, onde o acaso desempenha papel central, e que aceitar isso pode nos tornar mais sábios e mais livres. Ao reconhecer a presença do aleatório em nossas vidas, deixamos de lado ilusões de controle e abraçamos a realidade com mais autenticidade. A vida é um andar de bêbado, mas é justamente essa imprevisibilidade que a torna interessante, cheia de surpresas e oportunidades inesperadas.